Olá, querido, graça e paz, amém? Bom dia, vida, chegando com palavra de fé, amor e esperança, amém? Eu sou o pastor Luiz Augusto, pastor da Casa de Oração Filadélfia, em Niterói. Desejo a você, olha, um excelente dia, cheio da graça e da presença do Senhor. Lembrando que, olha, nos ajude aí compartilhando o vídeo, comentando, deixando o seu like, amém? Vamos juntos pregar o Evangelho. Estamos falando sobre só vive o propósito quem não foge do processo. E eu parei ontem falando sobre que quando eu entendo o propósito de Deus, quando eu estou dentro do propósito, dentro do chamado de Deus, todas as circunstâncias elas vão contribuir para o meu bem. O problema é quando as circunstâncias estão fora do chamado. Quando eu estou fora do chamado, as circunstâncias não vão contribuir para esse meu bem. Vamos começar? Moisés. Êxodo capítulo 3, versículo de número 1 ao 3, vai nos falar de Moisés. Deixa eu abrir a Bíblia aqui para falar com você. Êxodo capítulo 3, versículo 1 ao 3, olha o que a Bíblia vai dizer para nós. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça se não queima. Glória a Deus. Para Moisés, era normal ver sarça pegando fogo. Por quê? Deserto, calor forte de dia e aqueles arbustos secos se incendiavam facilmente. Porém, se queimavam, viravam gravetos, cinzas, sumiam. Só que essa sarça que Moisés está vendo, ele está vendo que o fogo está pegando nela, mas ele está vendo que ela não está ficando preta, que ela não está se consumindo, ela está ali. Então havia um fogo diferente, havia algo diferente. Ele está 40 anos apacentando ovelhas do sogro dele, ovelhas que não são dele. Se você prestar atenção, a vida de Moisés se divide em 3 fases de 40 anos. 40 anos sendo preparado para o mundo, 40 anos sendo preparado sem saber, e 40 anos realizando o propósito da vida e do seu chamado. Moisés nasceu para quê? Para ser libertador do povo de Israel. E o que Deus faz? Deus é tremendo. Quando Moisés nasce, há uma sentença de morte sobre Moisés. Por quê? O diabo não é onisciente, mas ele é ciente. Deus é onisciente, sabe de tudo e sabe antecipadamente. O diabo não, mas o diabo é ciente, ele tem consciência, ele sabe, ele observa, ele vê as coisas. É por isso que o diabo também revela. Então cuidado com a revelação. Porque o diabo pode dizer para mim a cor da cueca que eu estou usando. Porque ele é ciente. Ele viu eu colocando ela hoje. Mas ele não pode dizer para mim a que eu vou colocar amanhã. Mas Deus pode. Porque Deus sabe de tudo e sabe antecipadamente. Essa é uma diferença tremenda, querido. Então, Moisés nasce debaixo de uma sentença de morte. E é salvo milagrosamente. E aonde Deus esconde Moisés? Debaixo dos olhos do inimigo. Debaixo do instrumento que Satanás estava usando para matar pessoas, os filhos, os homens. Deus esconde Moisés ali. Durante 40 anos, Moisés está ali. Vamos pensar um pouco, 40 anos. Moisés estava no apacentamento das ovelhas do seu sogro, andando naquele deserto. E talvez pensando o seguinte, que eu pensaria e você pensaria: esse lugar não é para mim. Eu estudei na melhor escola
escola que era do Egito. Moisés pensando. Eu não tinha que estar aqui cuidando de ovelha, sobe morro, desce morro, se esconde de sol, de chuva, de calor. Não, eu fui formado com honras, eu ganhei medalhas. Eu ia ser rei, eu ia reinar naquele lugar. Eu falo línguas, eu sou poliglota, eu tenho cultura. O que eu estou fazendo aqui, talvez não seria esse o pensamento de Moisés. Você não pensaria assim? Fala a verdade. Estou fazendo o que aqui nesse buraco? Estou fazendo o que aqui na entrada dessa comunidade? Nessa igreja pequena, apertada, com meia dúzia de ovelhas? O que eu estou fazendo aqui? Ah, não, poderia estar em outro lugar. Afinal de contas, eu tenho um testemunho de vida. Eu já preguei em muitos lugares. Eu já tive à frente de outros ministérios, igrejas. Estou fazendo o que aqui? Moisés, estou fazendo o que aqui no deserto? Agora nós precisamos entender uma coisa. O problema é quando nós só olhamos para o passado. Se Moisés refletisse e pensasse assim, estaria olhando só para o passado. Lembra de Ló e Abraão? Quando Deus mandou separar, Ló só olhou para um lado, para as campinas do Jordão, e foi para lá, e quase pereceu ele e toda a sua casa. Só que Moisés não entendia isso pelo fato de olhar na direção errada. Está lá, peregrinando para lá, peregrinando para cá, 40 anos, apacentando ovelhas que não é dele, cuidando. Lembra de Pedro? Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Tu me ama? Cuida das minhas ovelhas, Pedro. Nos lembra um pouco Moisés, cuidando das ovelhas do sogro. Então você não pode ficar olhando só para trás, porque o passado te prende. Quando você ficar só olhando para trás, você tem dois problemas. Um, você pode ter um torcicolo. O outro, você não vai conseguir avançar, porque você vai ficar ancorado atrás. Para viver o projeto, aleluia, o que ele aprendeu no Egito não servia. Escute, para que Moisés vivesse o projeto de Deus, tudo aquilo que ele aprendeu no Egito não serviria para ele. E tem muita gente hoje na igreja querendo viver o projeto que Deus tem para ela com aquilo que ela aprendeu no mundo. O que nós aprendemos no mundo não serve para vivermos o propósito de Deus, nem o chamado dele. Precisamos aprender tudo novo com ele, de novo com ele e outra vez com ele. Então escute, quando ele está no monte, apacentando ovelhas do sogro, ele não consegue ver pelo fato de não olhar para frente. Você pode até estar no meio da obra de Deus, você pode até estar fazendo alguma coisa na obra, mas você não consegue ver o que Deus tem, o propósito que Deus tem, porque você está olhando para trás. Você está ali fazendo aquilo, mas você não queria estar ali. Eita. Sabe, você está lá tomando conta daquele povo, mas você não queria estar porque você não ama e seu coração não está ali. Você se acha bom demais para estar onde você está. Você se acha muito capacitado humanamente porque você aprendeu isso, aprendeu aquilo para estar onde está. Então aquilo não é o propósito de Deus para você, você pensando. Mas, aleluia, lá era o lugar que Deus estava preparando Moisés, aleluia, para ele cuidar do povo. Porque tinha que conduzir o povo ao deserto, ele conduzia aquele rebanho para cima e para baixo, dando a vida dele para cuidar daquele rebanho que não era dele. Então eu e você precisamos entender que se ficarmos olhando para trás, estamos presos. Então precisamos olhar para frente, para aquilo que Deus tem para nós. Para vivermos o propósito de Deus, tire os olhos do passado. Tire os olhos do passado, olhe para frente. Sabe por quê, querido? O ontem é passado, o amanhã é futuro e o hoje é uma dádiva, por isso que se chama presente. Alguém falou essa frase, eu anotei, achei linda demais. Ontem é passado, passou, não vai voltar. O futuro, querido, o amanhã é futuro, eu não sei nem se eu vou estar aqui amanhã. Mas o hoje, o agora, é dádiva de Deus. Por isso se chama presente.
Aproveite hoje. Aproveite o agora e viva com Deus. Não fique jogando para frente, não fique jogando para depois. Depois eu faço, não é hoje. Hoje eu vou ter tempo com Deus. Hoje eu vou buscar o Senhor não pelo que Ele pode me dar. Hoje eu vou fazer, aleluia, oração ao Senhor. Vou buscar não para Ele me encher mais, me dar mais poder. Você já recebeu o poder do Espírito Santo, Ele habita em você. Mas hoje eu vou gastar tempo com Deus. O meu dom precioso, o meu precioso. O tempo é o dom mais precioso que nós temos, o bem mais precioso que nós temos. Porque ele não pode voltar. Dinheiro você pode ganhar de novo, mas o tempo passou, já era. Então invista esse tempo no que é mais importante. Se Deus é a prioridade para você, se Deus é a prioridade para mim, o mais importante é investir tempo no relacionamento com Deus, porque investindo tempo no relacionamento com Deus, eu vou conhecer o propósito. Foi no monte, os 40 anos peregrinando, lá quando Deus se manifesta para Moisés, lá Moisés conhece o propósito original de Deus, por ele ter sido liberto, livre da morte, ter vivido e estar ali sendo preparado, aleluia, para quê? Para ser o libertador do povo de Israel. Instrumento usado por Deus para ir falar com o faraó e, aleluia, guiar esse povo rebelde, duro de coração, ao deserto e à terra prometida. Eu quero orar com você. Bendito Deus, Pai Santo, amado, louvamos o seu nome, glorificamos ao Senhor, que é Deus poderoso sobre toda a terra. Muito obrigado. Abençoe o meu irmão, a minha irmã, que nós possamos entender isso, compreender isso na beleza da tua santidade. Tu és o Senhor das nossas vidas. Nos ajuda, Jesus, nos ajuda a andarmos, a entendermos, a compreendermos o seu propósito para a glória e honra de Jesus. Amém. Amém, amado. Olha, beijo no seu coração. Deus te abençoe. Bom dia, vida para você.